Olá, graça e paz, Rebeca, graça e paz, povo de Deus que está aí nas suas casas, não só aqui em Vilhena, mas também em outros lugares de Rondônia, do Brasil, e temos pessoas até em outros lugares do mundo, né? Ficamos contentes com isso, em saber que Deus está alcançando vidas tão preciosas em tantos lugares, né? Nós também queremos agradecer ao Ministério de Louvor, que tem participado de ensaios e ministrações. Isso é importante para os nossos cultos e para o louvor ao nosso Deus. Mas também queremos agradecer à equipe da produção, que tem feito um excelente trabalho, tem feito das tripas ao coração, como se diz, mas nós estamos agora também, em nome de Jesus, com a parceria de muitos irmãos, adquirindo um equipamento que possa fazer uma transmissão melhor ainda dos nossos cultos, nossa escola bíblica, que nós vamos também transmitir, e o Tadel, e assim as lives também, para que tudo aconteça da melhor forma. Mas muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Nós tivemos muitos testemunhos de pessoas curadas, restauradas, renovadas pela mão de Deus, muitos mesmo. E nós agradecemos a vida do pastor José Pedro e a família dele, que também já esteve orando aqui. E também importante, né, que nós também temos aí a torre de oração, que está sempre intercedendo, e também no tabernáculo, lá no setor 19, fazendo esse lindo e maravilhoso trabalho. Tá bem? Oi, Rebeca, graça e paz. Oi, paz. Paz, igreja. Você está bem? Estou bem, e o senhor? Como é que o senhor está? Tá bom, está tudo ótimo, tranquilo. Tá? Nós, muitas vezes, ficamos assim um pouco nervosos com o que acontece, né? Demais. E também o que vamos fazer. Por quê? A grande responsabilidade nossa é quanto à obra de Deus, né? E eu só peço aqui ao Gabriel Sterling que coloque aqui do outro lado, que aqui não tá rodando isso aqui, por gentileza, né? Bem, mas Rebeca, como é que você está se sentindo aí? Tá tudo bem com você? Tira aqui e põe lá, por favor. Isso aí. Tá tudo bem com você? Estou bem. Preparada? Tá bom. Rebeca, quando a gente fala assim, trata de obediência, porque os pais, e nós parabenizamos a cada um, desejam que os filhos sejam obedientes. O que vem na mente quando fala em obediência? Acho que, biblicamente falando, vem logo o texto lá em Efésios 6:2, que eu creio que toda criança que cresceu na igreja, cresceu ouvindo seus pais falando isso para eles, né? Decorar, honre teu pai e tua mãe, não sei o quê, primeiro mandamento com promessa, teus dias se prolongarão na terra. E também aquele outro, ensina a criança o caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. E tem outra aí que o senhor gosta muito, né? Qual? Que a varinha não mata. Esse ele ama. A varinha não mata. Mas você, fala a verdade, levou pelo menos uma varada? Do senhor, não. Mas da minha mãe... Eita, é um pai bondoso demais, né? Tá bem. Mas essa questão de obediência, hein? Onde será que se originou a questão da obediência? Bem, a obediência, ela vem desde que Deus criou o homem, Adão e Eva, tá? Ele criou Adão, colocou ele no jardim do Éden para zelar e para fazer as suas plantações. E ele deu
uma ordem para Adão. Ele disse assim: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. E aqui que vem agora a questão. Contudo, ela em 2,17 de Gênesis. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Interessante, né? É muito interessante isso. Mas a questão da desobediência também caminha junto com a tentação. E lá mesmo no capítulo 3 de Gênesis, nos versículos de 1 até 4, fala a respeito da tentação que o diabo sempre procurou, impôs e sempre continua impondo aos homens. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o seu Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Ô pai, por que o senhor acha que a serpente tentou a mulher, a Eva, e não Adão? Bem, conforme nós lemos ali agora há pouco, a ordem Deus deu para Adão. E ela não foi tentar, a serpente não foi tentar Adão, foi tentar Eva. Então a Eva recebeu a informação de Adão e não diretamente de Deus. Sim, isso mesmo. O que você acha disso? Eu acho que, se fosse Adão, seria muito mais complicado de tentar ele, né? Porque ele já tinha esse relacionamento profundo com o Senhor. Ele ouvia do Senhor. Já Eva não tinha esse relacionamento direto. E isso remete hoje em dia. Por exemplo, se você faz o seu TSD, se você tem seu tempo de qualidade, você tem esse relacionamento íntimo com o Senhor, vai ser muito mais difícil de você cair em pecado, porque o seu lado espiritual vai estar muito mais forte do que o seu lado carnal. Então, quando aparecer a tentação, você não vai cair. Verdade. Então, mas a palavra de Deus, ela não volta atrás. A Bíblia é muito clara quanto a isso. E Adão e Eva consumaram, então, a desobediência, tá? Porque obediência é bênção, é privilégio. Desobediência já é maldição. Então, eles consumaram a desobediência, consumaram o pecado e sofreram as consequências. Então, foram expulsos do paraíso e foram amaldiçoados. E pior para nós. Por quê? As consequências foram passadas de geração em geração até os nossos dias e assim por diante, tá? Mas as bênçãos de Deus são para aqueles que obedecem. Logo, a obediência é uma virtude, é um privilégio, né? E ela não é para aqueles que andam em desobediência. As bênçãos não são, as bênçãos de Deus, não são para aqueles que andam em desobediência. Agora, Deus sempre deseja abençoar os homens. E lá no Velho Testamento, no Gênesis 18, nós temos como ele tratou, por exemplo, com Abraão. Abraão, disse Deus, né? Será o pai de uma grande e poderosa nação. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, vem desde a descendência de Abraão até os nossos dias, chegando a Jesus Cristo e nós também sendo abençoados. E Deus, então, escolhe pessoas, promete as coisas, porque Ele é Deus, a decisão é dEle. Ele é soberano, criador de tudo e de todas as coisas. E mais interessante, Rebeca, é que não tem negociação com Deus, não tem, tá? Agora, vamos ver aí, por que você acha que Deus escolheu Abraão? Leia aí para nós o versículo 19.
Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Amém. Então você viu que para ser abençoado, se você que está participando do culto, nos ouvindo nessa hora, quer ser abençoado, bem como a sua preciosa e importante família, oriente para que os seus filhos, você também, quando você casar e tiver seus filhos, oriente para que as futuras gerações obedeçam a palavra de Deus, tá? Porque Deus é a autoridade, Ele é o Criador, Ele estabeleceu regras, tá bem? Romanos 13, já aqui no Novo Testamento, né? Paulo, ele fala assim: as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, todas as autoridades, né, está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si e sobre a sua família. Amém? Mas, pai, tipo assim, e aqueles que não conhecem a Bíblia e acabam desobedecendo, eles também recebem as maldições da mesma forma? Ah, Rebeca, é muito importante essa pergunta. Veja bem, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Uma pessoa assassina alguém, mata alguém. Ele não pode chegar lá diante do juiz, mesmo com muitos advogados, ele não vai poder dizer: eu não conhecia o Código Penal, eu não conhecia a lei e os decretos. Por quê? Ele vai ser condenado, porque ele cometeu um crime. Assim também para nós, ou para qualquer pessoa, independente de ser um seguidor de Cristo, de ser um evangélico, de ser um cristão, de ser um crente, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus. Por quê? Porque a palavra está publicada. A lei de Deus está publicada. Então, não tem como a pessoa alegar desconhecimento, porque quando uma lei, que nem o Código Penal, foi publicado, ele se tornou público, ele é livre para qualquer um acessar, ler e entender. Assim também a Bíblia, ela está publicada para todos. Foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, aquele alemão que inventou a imprensa de tipos móveis. E hoje é o livro mais publicado, mais escrito em maior número de línguas no mundo inteiro, mais vendido e mais lido é a Bíblia. E é aí que entra a responsabilidade nossa, como Igreja do Senhor, de estarmos multiplicando esse conhecimento, levando adiante, fazendo o Evangelho. Amém? Amém. Bem, agora vamos voltar com o meu Dia dos Pais, né? Nosso assunto está aqui, né? O pai, ele é autoridade na família, né? E nós temos, por exemplo, Rebeca, uma história muito bonita sobre o povo recabita. Está lá, muitos de nós nunca nem ouviu falar em povo recabita, essa grande família, e também nós não sabemos muita coisa sobre eles. Mas recabitas, claro, descendentes daquele homem Recabe. E foi um povo que viveu na época do Antigo Testamento, originário dos queneus, tá? Está lá no primeiro livro de Crônicas, 2:55 em diante. Eram da linhagem de Eubabe, cunhado de Moisés, da família de Jetro, que era sogro de Moisés, né? Está lá em Juízes 1:16. Era um povo nômade. E a família de Recabe era ali da região de Midian, e se aparentou com os israelitas através desse casamento de Moisés. E Deus escolheu, então, os israelitas para trazer a mensagem dele para nós e para gerar Cristo, o nosso Salvador. E Jonadab, então, filho de Recabe,
esse homem que nós já demos as características, ele deu 4 mandamentos para a sua família. 4 mandamentos, 4 ordens, né, para serem obedecidas. Lá em Jeremias 35, do versículo 1 até o 10, nós temos a ordem de Deus para provar obediência e lealdade dos recabitas. Então, em Jeremias 35, nós vamos ver como Deus quis testar os recabitas para poder mostrar o que é obediência, tá? Vamos ver então aqui, Jeremias 35 em diante. Jeremias 35 em diante. Eu vou começar lendo ou você começa? Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Pois é. E então, aqui é a palavra de Jeremias, né? Busquei Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Era muita gente. Vamos lá. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum. Então, coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Eles eram nômades, né? Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Aí, ó. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe. Então, era obediência. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Não bebam vinho. Foi a ordem de Jonadab, filho de Recabe, para todos os recabitas. E você pode estar perguntando, sim, mas essa é uma ordem sobre a lei de Deus? Não. Era uma ordem de Jonadab. Era um mandamento de sabedoria, viu, Rebeca? Mandamento de sabedoria. E Jonadab, então, ele percebe que os seus descendentes, as suas futuras gerações, tinham uma grande responsabilidade ministerial. Observe bem. Por quê? Para que possa se manter sóbrio e fazer com sabedoria de Deus a obra. Então, vou repetir. Jonadab percebeu a grande responsabilidade dos seus descendentes em fazer o ministério do Senhor. Devem viver o quê? Sóbrios para tomar decisões acertadas. Então, a ordem não era de Deus, é claro, mas também não era contra Deus. E os recabitas ali, mesmo sendo Jeremias, o profeta, quem chamou eles e convidou para participar daquela festa, daquele banquete lá, eles se mantiveram fiel à obediência à palavra do seu patriarca. Então,
obedeça e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Entendeu, Rebeca? Pai, e tipo, o senhor sabe o que é interessante? Que nessa situação, quando Jeremias confronta eles, já haviam 200 anos que eles estavam seguindo esse voto, que eles estavam comprometidos com Deus, tendo essa aliança com Deus, de não beber vinho. E mesmo assim, é impressionante como esses princípios ficaram. Então, ainda mais falando hoje em Dia dos Pais, é muito visível que o que você aprendeu com os seus pais é o que você vai passar para os seus filhos e vai continuar. Então, essa é a importância de você ensinar bem, passar os princípios e valores, porque isso vai se repetir. E quando isso não acontece, acaba tendo um desvio muito grande de geração para geração. Muito bom, Rebeca. Gostei desse seu posicionamento. Vou aproveitar, então, para dizer que ninguém pode passar adiante aquilo que não sabe. Como eu vou ensinar alguém algo que eu não aprendi? E aqui, então, aparece o motivo da decadência moral e espiritual das últimas gerações. Ó, eu fico com os olhos cheios de lágrimas, porque os meus antepassados, meus pais, meus avós, embora passassem uma autoridade, honestidade, sinceridade, verdade, mas não tinham esses princípios da parte de Deus a respeito das coisas que a Bíblia traz. Isso é muito dolorido. Então, as gerações elas não foram passando adiante, porque não tinham, não aprenderam, não puderam levar para outras gerações. Então, os princípios da palavra de Deus, eles foram se dissipando e, por isso, nas últimas décadas, tanto divórcio, tanto prejuízo moral e espiritual para as famílias. E, em consequência, para as comunidades, para as cidades, para a obra de Deus como um todo foi muito prejudicado nisso, tá? Mas veja bem, Rebeca, as aplicações de regras, isso está em todo lugar. Na tua casa tem regras? Tem. Tem regras, né? E será que no trabalho de cada uma das pessoas que estão participando do culto conosco também tem regras? Provavelmente no trabalho tem. também? Também? Chegar no horário, obedecer aquelas regras todas, né? Cooperar para o crescimento da empresa, etc. Na igreja, tem regras? Com certeza. Amém, amém. Então, nós temos que obedecer às regras para sermos abençoados. Quando a pessoa não obedece, ele sofre as consequências, tá? E por causa dessas coisas da família de Recabe, é que nunca faltaram pessoas servindo ao trabalho de Deus daquela família. E desde lá naquele tempo, é interessante observar uma coisa, esses mais de 200 anos que você falou, eles viviam uma vida simples, mas uma vida separada dos cananeus. Os cananeus eram um povo idólatra, um povo do mundo, um povo carnal, um povo agressivo, um povo rebelde. E eles, então, os recabitas, tiveram muitos privilégios, que até hoje eles continuam, tá? E a abstinência ao vinho ajuda a evitar a imoralidade, a idolatria e etc., né? Então, nós devemos aprender, sim, esses princípios ensinados pelos nossos pais, que nos ajudarão a permanecer fiéis a Deus. Tá bem? Uma ordem bem específica, né, essa de se abster do vinho. Por que o senhor acha que eles falavam isso? O que teria acontecido se eles tivessem experimentado? Bem, aqui, claro, eles aí, naquele tempo, tinham vinho. Eles não tinham a cachaça, a aguardente, o uísque, vodka e etc. Mas também, essa pergunta tua serve para nós hoje. Por quê? A bebida alcoólica é um grande mal mesmo. Ela tem matado, segundo a Organização Mundial da Saúde,
2.800.000 pessoas por ano. Quase 3 milhões de pessoas por ano, tá? Os acidentes de automóvel, eles matam 1.350.000 pessoas por ano. E mais da metade desses acidentes são causados por causa da bebida alcoólica. Veja você o grande prejuízo que há no fato das pessoas ingerirem qualquer tipo de bebida alcoólica. Mesmo porque a pessoa, quem bebe, né? Eu já ouvi muitos falarem isso. Vou beber só um pouquinho para ficar alegre. Já ouviu falar isso ou nunca ouviu falar? Não, né? Você nunca ouviu. Então, em pequenas doses, Rebeca, o álcool ele tem um efeito estimulante que gera alegria. Mas dificilmente a pessoa que bebe fica só no primeiro gole, no primeiro trago, no primeiro copo. Então, quando passa dessas doses e algumas a mais, o efeito da bebida passa a ser exatamente ao contrário. Ele não é alegria, não é estimulante. Então, a pessoa fica deprimida. E aí ele bebe mais para passar a depressão daquele momento, tá? E aí ela começa a perder a coordenação motora e também começa a perder parte dos sentidos. Por isso que é tão nocivo para o ser humano a bebida alcoólica. E no que tange a família, meus amados irmãos, o uso de bebida alcoólica está também associado a consequências negativas, tá bem? Tanto daqueles que bebem, quanto para os seus familiares também. Os danos da bebida alcoólica podem estar também bem ligados à violência doméstica, à saúde física, à saúde mental e à pobreza. Tudo isso, queridos. Você entendeu como é que é, Rebeca? Entendi, você pode certinho. ver quantos divórcios acontecem, quantos filhos tristes porque os pais são embriagados, chegam em casa tarde da noite, embriagados, uns violentos, outros depressivos, tristes, na maioria das vezes, né? Então, o que você imagina sobre essa questão de bebida e família? Eu acho que deixa muitas consequências nos filhos, né? Tem muitas histórias, infelizmente, ainda mais que não seja nossa realidade, por mais que não seja nossa realidade, nesse momento deve ter crianças sofrendo abuso, deve ter crianças que estão indo para o caminho errado. E, infelizmente, isso também vai ter consequência lá na família dela no futuro. Porque, segundo psicólogos, a tendência é que esses comportamentos mais graves sejam repetidos. Então, infelizmente, está contaminando o mundo inteiro. Porque não é o que eu falo, é o que eu faço. Então, a igreja, ela tem uma grande responsabilidade de estar instruindo as famílias sobre isso, tá bem? Então, por exemplo, se eu sou um pai fumante, Rebeca, se alguém, né? E ele chega para o filho e diz: filho, não use drogas, mas ele está com um cigarro, fumando, está aqui. Como é que ele vai ter autoridade perante os filhos? Assim também a responsabilidade da igreja estar tendo obediência pura e sincera da palavra de Deus. Não é isso? E sobre as autoridades também, né? A igreja precisa se posicionar em relação a isso. Porque não adianta pregar algo e não viver isso. Né? É verdade. Nos dias de hoje, Rebeca, eu vejo que Deus quer que nós, como igreja, voltemos ao trilho da obediência da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o manual de regras e prática de vida para todo ser humano, né? Aqueles que não seguem sofrerão as consequências da mesma forma daqueles que nem conhecem. E é muito triste isso. E
para que hajam igrejas curadas, famílias curadas, células curadas, um povo curado, comunidade curada, vivendo em paz. Por exemplo, tantas guerras que existem no mundo é a falta de amor e falta de conhecimento da palavra de Deus. Que nem esse atentado que aconteceu lá em Beirute. Muito triste, muito triste. Quantas mortes, quantas pessoas mutiladas. É que nem o trânsito, nós falamos aí nas mortes, mas a quantia de pessoas que ficam mutiladas por causa dos acidentes e por causa da bebida é 3 vezes mais do que os que morrem em acidente. É muito triste isso, então. As igrejas, querida, ela precisa ser uma agência de mensagens, uma agência de informações, uma agência de testemunho para que outras vidas sejam alcançadas. Por isso, agradeço a Deus mesmo, a Deus por Ele querer nos usar na obra. A mim, a cada um de vocês, quando vocês se reúnem numa célula online, divulgue antes, convide pessoas, convide a sua família, convide seus amigos, divulgue os nossos cultos, para que vidas sejam alcançadas, para que não sofram as consequências da desobediência, que é um grande mal para a humanidade. O Senhor quer nos usar, mas Ele quer nos usar para abençoar vidas. Amém?